Bom, boa noite, pessoal. Eu me chamo João Davi, eu sou estagiário do NAP e eu estou aqui com a Luísa hoje para a gente poder conversar sobre o tema da aprendizagem na formato EAD. Né? Oi, boa noite. Então, eu sou a Luísa, sou psicóloga. Atualmente, eu atuo junto à coordenação dos assuntos estudantis, que é vinculado à Proeste. E acho que a ideia, né, João, é a gente poder conversar um pouquinho, então, sobre essa aprendizagem aí, né, ou sobre os desafios dessa aprendizagem, Sim. ou o que é essa aprendizagem. O tema até surgiu que a gente, enquanto estagiário, enquanto NAP, estava percebendo que muitos alunos estavam sentindo que não estavam aprendendo nesse formato EAD. Uma sensação de que não estavam conseguindo absorver o conteúdo, que estavam fazendo muitas tarefas, muitas atividades, mas em relação ao conteúdo parece que não estavam aprendendo. A gente tem essa necessidade de conversar um pouco, poder pensar a respeito disso, né? Que a gente vem observando. Sim, e acho que é um tema super importante, né? Porque a ideia desse esvaziamento, assim, né? Eu acho que ouvindo falar, eu ficava com a sensação, assim, né? De correr, 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 mas se continuar se sentindo esvaziado, assim. Né? É uma sensação de um desconforto bem grande, principalmente quando a gente está a fim de aprender ou se sentir aprendendo. Mas eu acho que a primeira reflexão que a gente tem que poder fazer, assim, daí eu vou fazer contigo, né? Porque representante dos alunos, vamos fazer juntos. Né? Mas é tipo, né, o que é esse aprender, né? Como é que é, né? O que é aprender, né? Ou quando é que eu sei que eu estou aprendendo, né? Na minha perspectiva, assim, a gente sempre fica inseguro em relação à aprendizagem, né? Porque a gente, na faculdade, a gente tem muitos conteúdos, muitas cadeiras, e a gente não quer ficar para trás, digamos assim. Então, gera essa insegurança. E eu percebo, assim, como eu já estou mais para o final do curso, que muitas coisas que eu aprendia, eu não sentia que eu aprendia. Mas quando eu fui ter em outros momentos, mais para o final do curso, eu fui sentindo que aquela base estava ali quando eu precisei. Ou quando eu tive experiências mais práticas, daí eu tive que voltar aqueles conteúdos que pareciam que não faziam muito sentido em algum momento, parecem que mais para o final começam a fazer. Pelo menos foi muito assim minha experiência. E eu acho que está falando duas coisas, na verdade, bem importantes. Eu acho que uma é que a aprendizagem ela é um processo de uma construção, né? E justamente ela é um processo. Né? E tem dois tipos, né? Existem mais, mas assim, tem aquilo que eu aprendo, ou que eu decoro para passar na prova, ou para fazer o exercício, e tem aquilo que eu vou construindo ao longo de um processo, né? E que as duas coisas estão super ok, né? Porque elas têm objetivos diferentes. Né? Esse que é um processo, às vezes dá a sensação de que não está acontecendo. Eu acho que é isso que tu fala, assim, né? Porque a gente não vê se materializar na hora, a gente não consegue pegar. Né? E eu acho que a gente, com o ensino remoto, a gente ficou mais distante daquilo que a gente pode pegar, né? Das pessoas, das experiências, e aí talvez tenha um incremento dessa sensação de esvaziamento, justamente por essa questão, assim, né, do remoto. Acho que tu falou num determinado momento que acho que tu te colocou muito bem, acho que não é nem aqui agora, mas eu me lembrei de uma outra fala tua, de que essa sensação de esvaziamento também acontece no presencial, né? É verdade, né? A gente sempre, bom, eu só no final agora do curso que eu fui ter aula nessa modalidade, que para mim foi algo totalmente novo. Só que a gente sempre escutava, assim, mas para o final do curso, que a gente tinha uma sensação, bah, agora eu vou sair da faculdade
e eu tenho a impressão que eu não domino os conteúdos. Dá vontade, assim, de, agora tem que começar tudo de novo com o que eu sei para conseguir aprender de novo. Então, parece que essa insegurança, ela continua existindo, só que num contexto diferente, né? Ela já ia existir e já existia, né? Então, a gente percebe isso, quem pôde presenciar as duas formas, né? E eu acho que aí a gente entra na segunda questão, que é bem importante, que é o aprendizado, mais do que a informação em si, é saber aonde buscar a informação. O aprendizado talvez não seja o conteúdo em si, mas é lembrar que naquele artigo que eu li, naquela disciplina que eu salvei, vai ter a resposta do que eu preciso. Sim. Né? Eu mais ou menos sei qual é, mas eu não me lembro exatamente. Então eu vou lá, eu vou saber onde ele está. Aquele professor, aquele site, né? E eu acho que a gente pode se sentir seguro quando a gente sabe onde buscar o que a gente quer. Não exatamente que a gente tenha tudo que a gente quer dentro, sabe? Sim, para mim faz bastante sentido, assim, porque durante o curso, assim, não sabia muito bem a área que eu gostava, então eu ficava meio ansioso para aprender tudo. Só que chegou um determinado momento que surgiu, assim, áreas que eu tinha mais familiaridade, que eu tinha maior interesse. Então, a partir daí, eu pude direcionar o meu estudo, assim, a forma, com aquilo que mais me interessava, sabe? Eu acho que é um pouco disso que você está falando. Acho que sim, eu acho que a gente vai se descobrindo, né? Sim, E acho que, de alguma forma, também passei pela graduação, passei pelo pós-graduação, né? E essa sensação de confusão, de não saber, né? Ela é angustiante, mas ela é necessária e ela faz parte, né? sim, Ela é ruim, às vezes, de sentir, né? Mas ela faz parte. Acho que a gente não pode desconsiderar que a gente, sim, está vivendo, né, está no meio da pandemia, no meio, não sei se é meio, se é fim, se é, né, a gente não saiu dela, tomara que a gente, esteja mais fim, né? a gente ainda está aqui, né, envolvido com essa questão, mas acho que a gente, o ensino remoto, ele traz um incremento que é a questão da gente ter que aprender se sentindo mais sozinho. A gente, de fato, não está sozinho. Tem lá todos os colegas, o professor, a coordenação do curso, a instituição toda continua lá, mas a gente não pega mais. Sim. Né? E aí eu acho que isso traz uma sensação de esvaziamento também muito grande. E talvez isso, quem sabe, se confunda com a questão do conteúdo, assim. Porque o conteúdo, ele tá ali, ele está no site, ele está na aula que o professor montou, na aula síncrona, né? Agora, como esse conteúdo está sendo metabolizado, vou usar essa palavra, né? Metabolizado dentro de mim, talvez gere essa insegurança pela sensação de solidão mesmo. A gente está olhando para a tela e não para os colegas ou para o professor. Né? Essa é uma sensação muito grande, né? Como se a gente estivesse nesse processo sozinho, quando na verdade a gente está um monte de gente na mesma situação e parece que fica um pouco mais difícil de perceber isso, né? Então, nos momentos de maior ansiedade, a gente acaba se sentindo mais isolado. A gente pensa que as nossas dificuldades não são dificuldades do todo, quando na verdade muita gente está passando pela mesma coisa, né? Isso que a gente pôde até perceber a partir das escutas que a gente fez nas diferentes turmas, assim. Daí eu falo não enquanto aluno, mas enquanto estagiário. Mas enquanto aluno também compartilho de muita coisa que a gente tem escutado, sabe? Que a gente está sozinho, que, enfim, são coisas que a gente acaba sentindo, né? E acho que essa sensação ela é super legítima, porque de fato o tipo de relação é diferente. A gente tá um sozinho acompanhado, um acompanhado sozinho, né? Porque realmente não tem o meu colega sentado aqui do meu lado. Nessa perspectiva, de fato, eu estou sozinho. O professor não está na minha frente. Né? Se eu quiser falar com a coordenação do meu curso, não é só eu subir, ou eu dar, né? Não é mais assim. A forma de se relacionar está diferente. E a Sim.
a forma de se sentir acompanhado também vai ter que mudar. Verdade. É que eu acho que passa bastante pela questão de poder amadurecer essa frustração, né? Porque acho que por mais que a gente saiba que é algo que a gente não tenha controle, a questão da forma da aprendizagem, a gente entrou na universidade com uma expectativa e essa expectativa, de certa forma, está sendo quebrada. Então, acho que existe uma... Eu falo de mim, mas que existe uma resistência, assim, né, poder se adaptar a esse formato, a ter um desejo, né, um desejo totalmente válido de querer como era antes, só que isso não tem como, não é uma questão de querer, né, é uma questão de que se impõe. Então, a partir desse momento, assim, que eu comecei a perceber, bom, não vou conseguir me formar, talvez, da forma como eu gostaria, não vou, enfim, encerrar o curso da forma como eu gostaria, mas da forma como é possível, eu acho que começou a ficar um pouco melhor, pelo menos para mim, sabe? Percebi isso. Acho que sim, acho que depois que a gente aceita a realidade que a gente está, e não é aceitar no sentido de ser passivo, é muito pelo contrário, né? É aceitar no sentido de saber onde tu tá para tu poder ser ativo. E eu acho que isso que tu tá me dizendo, assim, bom, eu vou me formar nesse formato, as minhas aulas elas vão acontecer assim, o meu estágio ele vai acontecer assim, ou ele não vai acontecer agora, ele vai acontecer depois, e essa é a realidade que eu tenho, como eu posso ser nesse contexto, né? Como lidar com essa frustração, sem dúvida, né? E como eu poder aceitar, mas é aceitar nesse sentido, né? De parar de brigar com uma realidade que eu não posso mudar. Eu acho que é disso que tu tá falando, né? Eu sempre busco deixar as coisas mais leves dentro daquilo que é possível, né? E eu acho também que uma outra questão que passa por essas frustrações que a gente passou é o fato da gente, bom, a gente está num momento quando a gente entra na universidade ou quando a gente está cursando, que a gente quer ver pessoas, né? A gente quer estar em contato com os nossos colegas, contato com as pessoas da universidade, e isso também acaba sendo sentido, né? Essa falta desse contato social que talvez seja uma questão que também prejudique nesse momento do ensino à distância, né? Uhum. E eu fico pensando, né, tá bem, esse contato social, desse jeito, né, de se pegar, né, de se enxergar pessoalmente, de poder ter o toque, de poder sentir, né, cheiros e, né, esse agora ele não pode acontecer. E essa é a frustração do momento, né, desse último ano. Mas o que será que pode, então? Porque eu acho que é isso que tu estava falando, assim, né? Tá bem. Então, o que pode? Né? Como é que eu posso fazer para dar conta dessa minha sensação de solidão e isolamento, que eu tenho a sensação, eu percebo que atrapalha a minha aprendizagem? Né? O que eu posso dar conta, né, dentro da minha realidade, para me sentir menos isolado, para poder contemplar uma parte da aprendizagem que é bem importante, que é a relação, que são as conexões afetivas que se estabelecem. Ou no ambiente remoto isso é impossível de acontecer? Eu acho que tem dois momentos, né? Primeiro aquele momento de poder aceitar que vai ser diferente, né? E a partir daí poder ver as oportunidades que tem, né? Cabe muito a questão de uma criatividade, né? Eu vejo como exemplo da minha turma, que eu acho que fez um movimento bem legal, que agora, como eu falei, assim, a gente está passando pelo momento do TCC, que é algo muito ansiogênico, né? Assim, algo que exige bastante da gente. E daí o pessoal começou a fazer, bom, eu vou fazer meu TCC, então eu vou compartilhar o link que eu vou fazer, assim, para poder outras pessoas entrarem na conversa, não na conversa, né, porque, como é que eu posso dizer? Não sei se tu conseguiu entender, Uhum. que fazer salas virtuais, né, de encontro, pessoas que estão estudando, mas cada um tá no seu lugar, assim, mas daí não fica aquela sensação de solidão, né?
E eu acho que também um vai puxando o outro, assim, quando a gente começa a ver nos grupos de WhatsApp, eu vou começar a fazer TCC agora, se alguém quiser entrar, daí o pessoal começa, tu vai estar lá, então eu também vou fazer, sabe? E daí também é um espaço que a gente acaba vendo o rosto das pessoas, trocando uma ideia de vez em quando, tirando dúvidas também, poder acessar essa rede de apoio, né? E eu acho que foi uma iniciativa muito bacana, assim, e que cumpre essa necessidade de poder estar em contato com o outro, né? Um contato diferente, mas é algo que cumpre esse papel. Eu vejo dessa forma, assim. Eu acho que é um jeito... Eu achei bem legal isso que vocês fizeram. Acho que é um jeito criativo, assim, né? E de poder dar conta desses aspectos mais afetivos, que eles são importantes. A gente precisa se sentir apoiado e a gente precisa se sentir trocando para fazer essa construção, né? E aí encontrar esses diferentes recursos, assim, porque dentro dessa educação, né, mediada pela tecnologia, que nos coloca fisicamente distantes uns dos outros, né, a gente precisa encontrar outros jeitos de ficar presentes. Sim. E eu acho que tu trouxe, né, a questão de poder fazer grupos para poder se ver, a questão da participação nos chats, né, nas aulas síncronas, no chat no Moodle ou nos fóruns. São várias formas que a gente tem de se fazer presentes e de se sentir acompanhados, mas que às vezes a gente não consegue reconhecer como formas, porque talvez a gente ainda esteja muito conectados e saudosos daquele jeito anterior, assim, né? E que é um jeito bom, Sim. Né? É um jeito super bom também, né? Poder ter onde trocar esses sentimentos, poder ter essa conexão presencial, ela é super boa. No IAD, né, ou nesse ensino onde fisicamente a gente está distante, isso vai acontecer de outras formas, e eu acho que é bem importante que você se apropriem desse lugar, e que a gente se aproprie, porque eu também estou na IAD e no ensino remoto. A gente precisa ocupar esses espaços que é onde a gente se faz presente. Não é do mesmo jeito? Talvez não. Tem vantagens? Talvez. Tem desvantagens? Talvez. Né? Bom, mas o que dá para fazer disso? Né? Porque o TCC vai ter que ser terminado, as disciplinas vão ter que acontecer. Sim, verdade. Até fiquei pensando, assim, né, até como sugestão, porque eu achei que realmente transforma aquele momento mais, assim, desgastante do estudo, da produção. Tipo, fiquei pensando, se vou ter que estudar para uma prova, vai ter que acontecer, por que não criar uma sala em que todas as pessoas que vão estudar por uma prova se encontrem naquele momento, assim, né? É uma sensação de proximidade, assim, que faz a diferença no motivo, acho, a gente. Pelo menos eu, a partir da minha experiência, senti que eu fico mais motivado, assim. Acho que sim. Acho que a gente se motiva no encontro, né? Seja ele virtual ou ele presencial. É verdade. Tanto é que a gente até combinou, assim, passado o TCC, a gente vai fazer um encontro virtual, mas um outro tipo, né? Um encontro de comemoração, de confraternização, para celebrar, né, essa conquista. Sim, vocês merecem. É. Porque é um baita desafio. E acho que a gente falando, né, às vezes falar é mais fácil do que fazer, sem dúvida, né? Porque eu acho que a gente precisa se construir também nessa conexão e desse jeito diferente de vínculo, né? E isso dá trabalho, sabe? Não é uma coisa fácil, porque eu preciso me desapegar, né? Eu preciso me reorganizar, eu preciso me reconectar e eu preciso me manter reconectado. Sim. Então, não é uma tarefa fácil, assim, né? Eu acho que exige que a gente se esforce para isso. Né? É um tempo a mais na agenda, né? É ter que mexer com a tecnologia, com o computador, que às vezes ele não funciona, eu estou de saco cheio, eu quero jogar ele longe, não, mas eu vou me esforçar, porque, né, o grupo vai estar lá e eu vou precisar dele, ele vai precisar de mim. Eu acho que as motivações, elas vão encontrar força no grupo se a gente também se colocar de uma forma um pouco mais
mais ativa, assim, se a gente pudesse vincular também. Sim, eu concordo com isso. E eu acho que uma coisa assim que acabou pegando assim para nós alunos foi o fato assim a gente não tava, a gente imaginava que não fosse durar tanto tempo, né, a questão dessa forma de ensino. Então, o primeiro momento foi um momento de adaptação, né? E a gente imaginou, bom, essa vai ser a grande dificuldade, né? Só que passado esse momento que a gente já se sente mais adaptado, surge um cansaço, né? Cansaço de estar agora em dezembro em Porto Alegre, em dezembro não, né? No verão em Porto Alegre, a gente passou dezembro, janeiro, agora em fevereiro, esse calor, assim, né? Que nosso cérebro, assim, espera que essa época seja época de descanso, né? Época de praia, enfim. Então, faz parte daquelas frustrações. Para mim, ajuda a pensar de novo naquela questão, né? Que não é uma questão que depende da gente, né? É uma questão que se impôs e que é realmente algo difícil, mas que a gente está conseguindo superar. E quanto mais a gente está conseguindo superar, mais próximo a gente está de algo melhor, assim, eu vejo dessa forma, sabe? Ai, sim, João, todos nós. É. Acho que a questão, né, da gente pensar, né, que, bom, passou um ano, né, tá calor, né, meu organismo e a minha mente, elas estão programadas para estar de férias nessa época, né? Minha pressão é baixa, sei lá, né? Sim. Acho que tem uma série de coisas aí. Acho que a gente tem muito desafio, né? E acho que vai ser um período de bastante desafio, desafios diferentes. Acho que tu lembrou bem. Acho que no início, quando a gente começou, né, o isolamento social, a gente estava tendo que se adaptar a outras coisas. Agora tem fator cansaço, acho que tem fator calor, acho que tem o fator que o semestre ficou partido, né? A gente começa, né, e para, daí a gente começou de novo. Acho que tem todos esses fatores, por isso que é importante a gente contar uns com os outros, assim. Uhum. Porque tu também lembrou super bem. A gente não escolheu estar aprendendo pelo computador, através da internet, e através do Moodle, e através, né, das plataformas. A gente escolheu aprender e ensinar presencialmente. Foi para isso que a gente foi até a UFSPA. Sim. Né? Então, a gente foi aprendendo e está aprendendo isso todos juntos. E eu acho que isso é uma questão bem importante, assim. Então, poder se falar e se escutar, né, faz parte desse aprendizado. Sim. E acho que... Desculpa. Não, pode dizer. Eu percebo, assim, que diante, assim, começa a ficar um pouco mais difícil o semestre, né? E a gente acha que tem que se dedicar mais aos estudos, começa a criar uma cobrança interna, assim, para que a dedicação fique maior. Só que, justamente porque fica difícil, a gente sente que tem mais dificuldade de se dedicar mais. Então, e a gente não percebe a importância de se dedicar a outras coisas justamente para criar essa energia para conseguir dar conta, assim. Eu falo, assim, de lazer, de hobbies, e às vezes a gente fala assim, bom, mas como é que tu vai falar em lazer, em hobbies, quando eu tenho 10 atividades? Sim, mas é que, eu falo bem para mim, sabe? Tipo, se eu faço esse tempo para essas coisas, o tempo que eu for fazer as atividades, eu vou realmente conseguir fazer mais. Não sei se eu vou conseguir fazer todas, né? Porque às vezes não tem como fazer todas, né? Mas se a gente investe nessa questão, e eu também penso muito na questão física, que na pandemia, assim, eu acho que o cansaço que a gente sente é diferente, não é um cansaço físico, é um cansaço mental, né? Porque o nosso corpo está cheio de energia quando a gente fica parado, né? Eu acho que isso até aumenta a nossa ansiedade. Então, eu fico pensando na questão de poder tirar essa energia do corpo através de hobbies, através de um exercício, assim, de alguma coisa, para dar conta daquilo que a gente tem que fazer, né? Isso, isso eu aprendi, assim, na prática
gostaria até de deixar como dica, assim, né, para ver quem quiser experimentar, assim, parece um pouco, às vezes eu fico pensando, como aluno, eu penso, parece balela, assim, bom, como é que eu vou fazer outras coisas que não estudar quando eu tô no furacão do semestre? Mas daí é nesses momentos que vale a pena olhar para outras coisas também, né? Não, perfeito. Eu acho que talvez esses sejam os momentos em que a gente precisa olhar para as outras coisas para conseguir chegar, porque a gente vai chegar no final, mas a gente pode chegar no final com mais ou com menos saúde mental. Uhum. Né? Não tenho dúvida, né, das capacidades de chegar ao final. E da força que a gente tem, às vezes, de ignorar os sinais que o nosso próprio corpo dá dos nossos limites, né? Então, eu acho que a gente, nos momentos em que o furacão está mais pegando, é a hora em que eu preciso me permitir. E, às vezes, eu posso me permitir 10 minutos, 15 minutos, né? 5 minutos entre uma atividade e outra. Talvez não seja assim tanto tempo. E talvez esse tempo ele não vá ser tão, não vai comprometer tanto tudo que eu tenho para fazer em termos de volume, né, de cumprir com as atividades, mas talvez seja muito importante para eu me manter são e menos estressado e menos angustiado até o final. Fazer aos pouquinhos e sempre é melhor do que fazer, é tipo correr uma maratona, né? Fiquei pensando, tu pode dar o tirão lá nos primeiros quilômetros, ou tu pode perder a força, não conseguir chegar no final, ou tu pode chegar no final tão estrupiado que tu não vai conseguir curtir o final da maratona, ou tu pode ir lá devagar e sempre, vai correndo um pouquinho, para um pouquinho, toma uma água, corre mais um pouquinho, caminha um pouco quando sentiu que o corpo está pedindo para dar uma desacelerada, aí dá um piquezão quando sente que tá ok. E eu acho que é esse autoconhecimento que vai nos dando o ritmo para a gente também poder buscar esses momentos de lazer e de respiro. Sim. Porque... Essa analogia da maratona acho que faz todo sentido, assim, né? Que o negócio da faculdade ser, tipo, vários anos, às vezes a gente acaba entrando num ritmo muito intenso, assim, fora de controle, e depois a gente acaba pagando a conta, né? Então, poder fazer desse processo algo mais leve, né? Algo mais que a gente consiga não só pensar no fim, mas pensar durante esse caminho, né? Como é que vai ser? Porque daí sim a gente está falando de um aprendizado que vai ser um aprendizado que faz mais sentido para a gente, né? Eu vejo dessa forma também. E eu acho que poder sentindo como é que esse aprendizado vai acontecendo aos poucos, né? E se experimentando nesse aprendizado e nessa vivência aos pouquinhos, né? E tolerando a frustração de que, bom, talvez eu não tenha me sentido tão completo com aquele conteúdo naquele momento, mas que bom, né? Daqui a pouco ele pode me completar. Espera. Né? Não é um desespero, mas eu preciso passar na prova. Não, sim, existe prova, existe trabalho, isso tudo ok, né? A gente tem que cumprir esse processo. Né? Mas se eu entreguei o trabalho e num determinado momento aquilo parou de fazer sentido, saiu da minha memória, talvez porque tu está precisando descansar e dar um tempo. Né? Te permite esse tempo. Talvez quando tu terminar o teu TCC, tu não vai lembrar uma linha do que está escrito ali. Tu fez, tu ficou um tempão em cima dele, tu apresentou, tá. Porque tu precisa abrir espaço na tua mente, e tu continua sabendo, tu leu, tu construiu, aquilo tu continua dentro de ti, não desaparece. Sim. Ele vai fazendo parte. E acho que poder tolerar esse caminho, né? E se tolerar, não tendo todas as respostas, acho que daí a gente volta àquilo que a gente falava no início, assim. Né? É bem importante, porque eu acho que daí tem relação com isso que tu fala do se permitir ter lazer, assim, acho que era esse raciocínio que eu estava fazendo. Tu não precisa ficar 10 horas em cima de um conteúdo sem parar, sem levantar para ir no banheiro, sem comer, sem tomar água,
tomando café ou chimarrão, né? E daqui a pouco, depois vai chegar de noite, vai ficar difícil de dormir, as questões, né, da ansiedade vão ficar mais intensas, porque essas substâncias, elas vão estar trabalhando no teu corpo. Então, vai parando, né? Vai no banheiro, toma um copo d'água, organiza a tua rotina, assistir um vídeo, né? Fala no telefone ou no WhatsApp com alguém, né? Ou não faz nada disso, que às vezes é o ideal, né? Deita na cama e olha para o teto por 5 minutos. Sim. E eu acho que isso também passa pelo aquilo que tu falou, né, do processo de autoconhecimento, né, porque às vezes a gente nem se dá conta de como a gente é exigente com a gente, sabe, e daí se a gente se limite, dá pequenas recompensas ou maiores recompensas quando a gente segue mais adiante, isso ajuda a gente conseguir, né, tocar em frente, eu vejo dessa forma também. Acho que sim. E acho que tem uma cultura, daí é uma questão social, assim, né? De que se a gente para descansar um pouco, a gente meio que tá sendo meio vagabundão, assim, né? Não tá meio. Não, quem para descansar é a pessoa que não tá dando conta. Sim. E daí vem a culpa, né? A gente não consegue nem descansar e nem fazer o que a gente gostaria de fazer. Fica Exato. E uma coisa, assim, que eu acho legal para a gente conversar também sobre esse assunto da aprendizagem, que a gente estava até numa cadeira sobre educação, a gente estava vendo sobre a importância da relação aluno-professor na questão da qualidade da aprendizagem. E, assim, esses estudos, eles apontavam que uma relação mais próxima, uma relação mais afetiva, isso repercute na qualidade do ensino. E, e eu fiquei pensando, assim, né, como essa forma EAD modificou essa relação aluno-professor e de que forma a gente pode, daí enquanto aluno, né, porque é um movimento que tem que ocorrer dos dois lados, mas enquanto aluno, como a gente pode afetar essa relação para com isso conseguir qualificar a nossa aprendizagem, né? Uhum. Aí eu fiquei pensando assim na participação nos fóruns, na participação nas aulas, poder também se mostrar, claro que isso, a questão de se mostrar para o professor, né, que eu imagino que seja um ponto de apoio para eles conseguirem dar aula, vai muito do momento de cada um, né, que a gente sabe que tem toda a questão da nossa intimidade, da nossa câmera ligada, a questão de se sentir à vontade, né? Mas na medida do possível, fazer isso enquanto algo benéfico para a gente, né? Que traz o retorno de uma qualidade de aprendizagem. Não sei o que tu pensa a respeito disso. Eu acho que sim, faz todo sentido. Acho que a questão de tu poder alimentar, nenhuma relação ela acontece se ela é unilateral, né? Uhum. Daí, enfim. Mas acho que existe jeitos de regar essa relação de ambos os lados, né? Quando a gente está falando de professor e estudante e aluno, né? E nesse contexto vai ser bem esse como tu está dizendo, assim, né? Talvez numa aula síncrona, né? Abrir câmera ou fechar câmera, às vezes dá, às vezes não dá, às vezes eu me sinto à vontade, às vezes não. Bom, mas qual é outra forma, né, de participar? Né? Eu posso escrever no chat, se existe grupo de WhatsApp, né? Como é que está a minha participação nas plataformas, né, que os professores estão usando? Como é que eu estou fazendo as atividades? Né? Que tipo de investimento nessa relação eu estou fazendo também? Fiquei pensando até na questão de dar feedbacks para os professores, porque às vezes quando tá bem, a gente nem se dá conta, né, de como é importante mandar uma mensagem para o professor dizendo que gostou da aula, que entendeu o conteúdo. A gente porque afinal a gente tem tantas coisas para se preocupar que a gente foca muito nessas coisas mais negativas, né? E quando talvez se a gente também focasse nas coisas boas, assim, a gente poderia fortalecer essa relação com alguns professores, né? Acho que sim. Acho que a gente se fortalece, quanto estudante, a gente se fortalece nessa relação de aluno-professor,
Acho que sem dúvida. E acho que poder buscar o diálogo, né, tranquilo, o diálogo afetuoso, assim, né, porque acho que a gente está construindo uma relação, e o afetuoso não significa só dizer coisas boas, mas significa tu poder te sentir à vontade para dizer. Sim. Estabelecer essa proximidade, né? Eu acho que a gente pode sim buscar. Né? E acho que às vezes a gente tem uma super... e é completamente diferente, né? Rede social e plataformas, né? Onde a gente está fazendo alguma questão de aprendizagem. É completamente diferente. A gente se mostra diferente, a gente se sente diferente, a gente permite o acesso à nossa intimidade diferente, porque a gente está num outro contexto. Né? Mas eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode aprender, né, com WhatsApp, Facebook, Instagram, né, é a questão de que como é importante para mim quando alguém me diz, né, quando eu posto uma foto e alguém me diz alguma coisa, quando eu comento a foto de alguém, que repercussão isso tem, né? Isso aproxima, sem dúvida, né? E isso é onde vai dando essa, vai construindo essa relação, vai articulando essa engrenagem, vai dando um azeitezinho ali, né? Sim, porque a gente acaba, de certa forma, a gente acaba motivando o professor, e o professor motivado vai dar uma aula que vai nos motivar, então é algo que vai se retroalimentando, né? Às vezes a gente fica assim, não, estou muito cansado para investir na relação, mas é justamente um investimento, né? Requer um certo esforço, mas que vai ter um resultado que a gente, bom, daí tem que ver, né? Claro que não tem relações e relações, umas que a gente vale a pena investir mais e outras não, né? Mas poder fazer isso de uma forma consciente, também se preocupando com a questão da qualidade da aprendizagem, eu acho que é interessante, né? Como, já que o assunto é a aprendizagem, né? A forma como eu estou aprendendo, e a gente pensa, estou aprendendo só lendo, só estudando, mas quando eu invisto na relação, eu também estou aprendendo mais, né? Uhum. Não são as formas mais clássicas, digamos assim, de aprender, que a gente pensa de cara, mas eu acho que também É tá porque aí. às vezes a gente acha que aprender é saber de cor, né? Uhum. E não é. Isso é um dos estágios, né? Isso significa que eu sei memorizar e que essa memória, ela tá lá, né? Mas o aprendizado mesmo envolve toda essa questão do processo, da relação, da construção, né? E nenhuma relação, ela existe de uma forma unilateral. Ela tem que Sim. ser investida. E Quando claro, afeta ali, a gente consegue memorizar mais, né? não, e acho que a questão também é que o afeto não é só fazer o que, né, o que o professor fazer o que o aluno quer, ou o aluno fazer o que o professor quer. Eu acho que o afeto tá em poder se sentir conectado. Né? Porque às vezes a gente confunde afetividade com querer agradar, assim, Uhum. né, o professor ou nem o estudante. Acho que não é uma questão de um querer agradar o outro, mas é uma questão de poder se sentir conectado, se sentir ligado. E isso vai, no nosso contexto, é a partir do conteúdo. O que me liga aos meus colegas e o que me liga ao professor na hora em que eu estou aprendendo, na hora que eu estou, né, no ambiente virtual de aprendizagem, na plataforma, é o conteúdo. Né? E aí a gente vai azeitando e vai construindo essa relação a partir dali. Sim. Né? Porque é isso que faz a gente estar junto. Né? A gente quer aprender a exercer um ofício, por isso que estamos todos lá. E acho que tu traz uma questão bem importante, que é a gente assumir o protagonismo desse processo. E acho que outra questão importante da gente estar afastado fisicamente é que exige mais esforço, o que nos faz ser mais apropriado e ter mais protagonismo nos nossos processos. Né? Então, eu poder saber onde eu estou e onde eu quero chegar e poder buscar meus colegas, buscar um professor. Nem todos os colegas vão se engajar da mesma forma, porque tem outros interesses. Nem todos os professores vão se engajar da mesma forma, porque a gente tem funcionamentos diferentes. E não tem que ter um funcionamento igual. Sim. Né? Mas talvez pensar que a conexão está justamente nesse interesse comum.
que é poder compartilhar o conhecimento. Sim. E nessa forma de ensino, eu acho que a gente é mais ainda forçado a pensar assim em como estabelecer as conexões, né? Que às vezes a gente tem, falo no presencial, né? Tem várias pessoas que estão do meu lado que se interessam pelos mesmos temas que eu, mas eu nem percebo. Agora é uma oportunidade de estabelecer com essas pessoas alguma forma de conexão, e porque a gente tem que pensar naquilo que tem em comum, né, para poder aprender. Eu acho que poder pensar o que tem de comum e tolerar as diferenças, eu acho que esse é um baita desafio, né? É. E aí a gente está falando de vários tipos de comuns e vários tipos de diferenças, né? Aí... Mas acho que talvez nesse caso a gente está falando de tempos e interesses e vontades e estados de humor, porque às vezes a gente, né, sei lá, tá mais estressado, porque o computador não sei o quê, não funcionou, a internet caiu, ou porque eu acordei em cima da hora na aula e tomei de mau humor ainda, né? Então acho que tem várias coisas que interferem, mas acho que o importante é poder estar conectado, atento à disposição para esse encontro, para essa conexão. Sim. Se isso vai ser através do chat, através de uma mensagem para o professor depois, se vai ser através do grupo, né, da iniciativa da tua turma de fazer grupos para se motivar, se vai ser... Bom, recursos existem vários, Sim. mas eu acho que o objetivo é buscar o encontro, não o desencontro. Agora fiquei me lembrando que até antes desse grupo para fazer o TCC, surgiu um outro grupo que a gente que a gente desabafava o não conseguir fazer o TCC, que também foi um momento importante, porque para a gente conseguir, a gente precisou desse momento anterior, de estar conectado com outras pessoas que não estavam conseguindo e poder desabafar para as pessoas. E daí a importância, né, de poder contar com a rede de apoio, né? Os nossos colegas ou os nossos amigos que não são da universidade, né? Os nossos familiares. Sim. Acessar o que tiver disponível, né? A gente precisa porque não está fácil. Não é fácil e não está fácil. Não é mesmo. Mas acho que a gente pode buscar os nossos recursos para tornar esse caminho um pouco mais tranquilo, né? Um pouco mais leve. E acho que é isso, né? Todos os exemplos que tu trouxe, acho que essa conversa nesse sentido, né? É de tentar apaziguar um pouco essas angústias. Né? Sim. Eu acho que essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar, né? A gente sabe que está difícil, mas ajuda ou diminui a dificuldade quando a gente assume aquilo que a gente pode alterar, assim, né? Considerando que tem certas coisas que a gente não tem qualquer controle, que nem quando as aulas vão voltar a ser presenciais. Isso a gente não tem como ter controle, né? Mas algumas coisas a gente pode influenciar, né, a qualidade da nossa aprendizagem a partir das relações, a partir de como eu vou cuidar de mim nesse momento, investir em outras esferas, nos relacionamentos, no corpo, na cabeça, com lazer também, essas coisas são muito importantes. Excelente, é isso aí. Bom, acho que a gente já chegou no nosso horário, né? Acho que a gente pode se despedir. Eu acho que sim. Obrigada pela conversa. Foi muito legal também. Também gostaria de agradecer. Não tenho costume assim de fazer essas lives, né? Eu acho que justamente é algo novo que está surgindo, né? Então a gente vai aprendendo. Mas foi muito bom ter estado essa noite contigo e com vocês que estão assistindo. Espero que a gente possa ter contribuído assim com algumas reflexões, assim, enfim. Acho que sim. Eu agradeço bastante, agradeço o NAP, agradeço sempre a UFSPA, agradeço vocês, os estudantes, que acho que a gente aprende um monte, né? E acho que é isso aí, a gente está à disposição para poder conversar mais sobre isso, né, João? Acho que foi um bate-papo legal.
Verdade. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.